Registrei com. Estás a gravar? Bora, senta. Globalistas. Pois é. Pois é. Agora numa versão muito diferente. Qual é a diferença? Não há nada de diferente hoje, não é? Inovámos um pouco. Foi preciso chegarmos aos 100 episódios para inovarmos. Somos agora oficialmente um videocast. Marco. Não somos oficialmente um videocast. Neste episódio 100, somos também um videocast. Somos também um videocast. Ok. O que achas de formato de vídeo, Filipe? Fico nervoso. Ficas nervoso? Nunca estiveste na televisão? Não. Nunca nenhum de nós esteve à frente Nunca de uma apareceste à câmara. frente da Não câmara. fico nervoso. Ficas e nervoso. acho que o desafio é fazermos exatamente igual ao que temos feito ao longo dos Com a diferença de que restantes estão 99. ali, não é? As câmaras estão ali, estão a filmar. Não, eu fico mais nervoso com a presença dos nossos dois espectadores Verdade. do que com as câmaras. Do que com as câmaras. Já É um agora, facto. o Rui Alves e o Miguel Carvalho. E eu, já agora, parte 2. Para quem nos está ainda só a ouvir, pode ver-nos no YouTube da 366 Ideias. Nós deixamos o link nas notas escritas do episódio em podcast. Sim, eu acho que era bom dar essa referência porque só nós sabemos neste momento que estamos a ser filmados. Quem nos está a ouvir não sabia. Quem está a ouvir está completamente à toa. É igual. É, estamos aqui em Nárnia. Sim. Portanto, desculpem-nos qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Pronto, ao fim de 2 minutos de programa, agora sabem que há uma edição em vídeo. Pronto. Portanto, Está podem nas desligar, notas. Se desliguem o quiserem, podcast. podem cortar agora a ligação no carro e depois, quando chegarem ao trabalho ou onde estiverem, podem ir ao YouTube e ver-nos, em vez de ouvir-nos. No carro não se vê YouTube. Pronto. Isso. A guiar não convém, não é, Filipe Caetano? Sim, claro, eu nunca Sim. fiz isso. Pronto, estás nervoso com as câmaras, já percebemos. Bom, chegámos, 100 anos de solidão. Eu estava ansioso por dizer isto. É um título ajustadíssimo aos Estava temas. ansioso por fazer esta referência. Eu tinha sugerido num É dos meus podcast- livros preferidos. E portanto, desde que este podcast Também é meu. foi fundado, eu contava os dias para chegarmos até aqui e eu poder dizer 100 anos de solidão. tinha Mas não é o título da semana. Eu tinha sugerido nós passarmos a fazer títulos de podcast com filmes. Com filmes, sim. Neste caso, Eu fiz uma ligeira variação. Ok. Sim. Ao que eu vos disse, não se metam nisso. E continuo a dizer, não se metam nisso. Não, é capaz de dar. É capaz de dar. É só preciso Só com pensarmos só com livros ou com filmes. Aí já tens um leque de escolha muito maior, não é? Mais abrangente. ok. Podemos tentar. Se quem juntarem sabe. títulos de Daqui para a músicas, provavelmente acredito Não, que isso eu não dê. gosto. Isso eu não gosto. Mas há uma música para todas as ocasiões da vida. Porque a música sabem não é disso. visual. Não é? Aqui é mais. Enfim. Estamos aqui reunidos. Pronto, não vamos mais Numa- queimar tempo também aos nossos dois ilustres convidados. Estamos aqui reunidos numa quarta-feira. Eles podem não Estamos a saber, mas falhar nós normalmente demoramos bastante tempo só com a entrada. nestas introduções, Sim. só com a entrada. Para Mas dizer olha, eu absolutamente estava a nada. dizer que era quarta-feira e não quinta. Estamos a Foram falhar 100 também nisso. episódios disto. 100 episódios. De quê? Não, eu sei bem Não, que eu- dia é hoje. Sim. Houve, aliás, episódios que nós não falámos dos temas. Não falámos dos temas, Praticamente. não. Foi só introdução, 2 minutos de geopolítica e análise internacional e fecha. Não, E mais 10 sugestões. minutos de macacada. Pronto. Essencialmente foi isso. Portanto, Bom, para quem nunca nos viu cá em nenhum estamos. sítio, Somos nós. só nos ouviu, é a primeira vez que nos veem. Portanto, Filipe Caetano, Eu sou o Filipe Caetano, João Póvoa Marinheiro Cá estamos. e Marco António. Pronto. Não sei se... conhecido DJ. O nosso conhecido produtor. E nunca é assim que nós Talentoso. gravamos. E para nunca nada. é assim que nós gravamos. Foi Nunca. mesmo para Isto o é tudo, vídeo. isto é tudo para a imagem. O Marco nunca está aqui. Não, Nunca. a maior parte das vezes não está. E, aliás, Verdade. era mais difícil se tivessem que gravar os podcasts. Quase metade deles devem ter sido Pandemia? não presenciais. Não Mais de presencial. metade. Mais de Bem Mais de mais de metade. metade. pandemia. O que é normal é nós não estarmos Em estúdio. juntos. Exatamente. Sim, e mesmo quando estamos em Portanto, o estúdio, próximo desafio é um videocast em casa. É cada nem um penses. em sua casa. Nem penses.
Isso põe-se a gravação do ecrã do Skype. Não, nem penses. Não. Mas não é a mesma coisa, não é? Até Isto porque é a uma pandemia coisa já passou. profissionalíssima. Já acabou. E mesmo quando é em estúdio, a Já disposição acabou? não é exatamente esta. Eu estou ali numa bancazinha de DJ. Sim, o Marco normalmente está fora desta sala. Não é bem assim. Não, já houve um estúdio primeiro. Em Quando que O estava Marco fora. estava fora desta sala. Que era uma caixa de madeira, basicamente. Saudades desse estúdio onde gravámos 6 cinco- episódios. 6 episódios 6 e ou depois 8 episódios. ou- pandemia e tudo para casa. Foi agradável. Foi um belo início de... Foi um bom momento para ter um podcast. Foi um bom momento para abrir uma Mas empresa. espera aí. Começámos o podcast quando a pandemia basicamente começou. Agora que a pandemia terminou. Não terminou. Terminou a pandemia. Terminou. Eu acho que para todos os efeitos. Bom, meus caros, sim senhor, parabéns a nós. 100 programas. Parabéns, exatamente. É coisa... Parabéns. Demorou, mas, Não, cá, mas foi difícil. conseguimos, foi difícil chegar a este número. Difícil. Nestes últimos tempos foi bastante mais difícil chegarmos aos 100 episódios. Foi, andamos a arrastar. Já tínhamos chegado aos 100 episódios. Com Meteu-se os uma bónus e guerra, tal, mas meteram-se eleições, meteu-se mais uma mudança de casa para mim. aconteceu Meteu-se... tudo nestes últimos meses, pá. Tudo Estes últimos anos foram, pessoalmente. estes últimos meses foram Anos, disseste excelentes bem, anos. porque foram 100 anos. Foram 100 anos de solidão, exato. Envelhecemos nestes últimos 100 anos. Bom, gosto em ver-vos. Exato. Um olá aí para casa também, para quem nos está a acompanhar. casa? Para vídeo, casa. claro. Alguém nos vê em casa. Alguém nos vê. Toda a gente nos vê nos telemóveis e nos tablets. Pronto, está bem. Lá para casa é aquela expressão, tipo... É o, Sim, lá para casa. não é? A casa onde nós estamos, né? É onde onde nos estamos. sentimos bem. Sim. A casa é onde Portanto, está o Wi-Fi. Aqui está né? um momento de poesia Logo. de Filipe Caetano, um momento poético para assinalar estes 100 anos de solidão. E aí podem verificar no vídeo. Trouxeste uma Foi sincero. citação do Gabriel Garcia Marques? Ou- Não trouxe. Não, Eu não estava à nem espera eu. sequer que se falasse do Marques hoje. Porque era tão óbvio. Mas aceito. Pronto. Ok. Bom, vamos dar início a isto, não é? Se calhar vamos agora para a parte séria deste programa. Vamos tentar, pelo menos. Estamos a gravar ao início da noite de uma quarta-feira. Hoje é uma quarta-feira. Temos mudado consistentemente nas últimas semanas, mas hoje decidimos quarta-feira, dia 29 de junho, e sem mais demoras, o nosso tema da semana, uma nova ameaça. Em Madrid, a NATO, reunida em peso, aprovou um novo conceito estratégico que define a Rússia como a principal ameaça à segurança dos aliados. Estamos a viver dias históricos, Filipe, bastante históricos. Sim. Aquilo que aconteceu ali é um crescendo, de facto, do afastamento entre estes dois blocos, de facto, definidos dois blocos. Há um bloco que é único para já. Obviamente tem os seus aliados, não é por acaso que Putin aproveitou estes dias também para viajar para as repúblicas soviéticas, Turcomenistão, Tajiquistão, sendo que já sabe que tem o apoio da Bielorrússia e de parte e das autoproclamadas repúblicas do Donbass e de Lugansk, de Donetsk e Lugansk, entretanto já reconhecidas pela Síria. E o outro bloco. Outro Estado bastante próximo da Rússia. E outro bloco, que é o bloco da NATO, que é um bloco que cresce e para além do novo conceito estratégico, há uma questão, um ponto extremamente importante, que é o convite formal para a entrada da Suécia e da Finlândia na Aliança Atlântica. E Isso. já vamos aos Sim. pormenores. Portanto, desse todos esses entendimento. aspectos, os dois blocos crescem. E de facto são momentos podem ser muito definidores dos próximos anos, porque é definido de facto que há um virar de costas destes dois blocos. A Europa desiste da Rússia, neste caso. Desiste. Sim, é importante, Filipe. Acho que esse detalhe é importante porque em 2010, a altura em que foi revisto o último conceito estratégico da NATO, Aqui em Lisboa. a Cimeira acolheu Medvedev, então presidente russo. Tu estavas E a tu NATO? estavas na escola primária e eu estava lá. Não vamos Eu entrar estava lá por como aí. jornalista. Não vamos entrar por Eu aí. lembro que tu foi-te buscar, estavas Pronto, ali um momento de shaming. Pronto, Estavas tudo ali, bem, pá. estavas a acabar o quarto Sim, ano. bem, é isso. Em 2010, posso? Muito obrigado. Em 2010, a NATO ainda entendia a Rússia como parceiro estratégico. Certo. E em 12 anos depois, Sim.
alterado Não, o aliás, conceito estratégico. nós hoje coisas mudaram chegámos a ouvir Putin, dramaticamente. portanto, no passado recente ouvimos Putin a falar na possibilidade até da Rússia entrar na NATO. Portanto, vemos aqui como as coisas mudam. Não é? Que mundo é que ficou para trás? Exatamente. Que mundo é que ficou para trás? O mundo que ficou para trás e aquilo que muda. Nós de facto, a nova estratégia da NATO, basicamente, é isto, definida como a Rússia é colocada num patamar parecido com aquele que a União Soviética tinha. Portanto, Sim, são lives de Guerra Fria, estamos a entrar. no fundo, em é tempos isso, desses. é um bocado isso, sendo que se nós compararmos com a situação em 89, quando cai o Muro de Berlim e tudo o resto, o Pacto de Varsóvia, a União Soviética e todas aquelas repúblicas e também os países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia, a chamada Cortina de Ferro, de facto vemos um crescendo da NATO para leste, não é? Porque as fronteiras que definiam a NATO do Pacto de Varsóvia ficavam na Alemanha ocidental. E a progressão a leste parte desses países por receios daquilo que a Rússia seria capaz de fazer em relação a esses Estados. Também essa é uma nota bastante importante, porque quiseram libertar-se estes disso, países do comunismo. tiveram medo, sobretudo com a Chechênia, por exemplo, tiveram medo do que é que a Rússia seria capaz de fazer naquilo que era o seu quintal, antigamente. Sim, estás a falar nomeadamente no Báltico e nos Bálticos e também vemos, claro, todos aqueles países que eram de afinidade de regime, como são os casos da Polónia, da Roménia, da Bulgária, da Hungria, e no caso da ex-Checoslováquia, a Chequia e a Eslováquia. Todos esses países estão alinhados exatamente no mesmo, ou seja, o cimento para eles aderirem à NATO e se afastarem da Rússia é porque eles sabem muito bem como é serem dominados por um imperialismo que foi durante décadas assumido pela União Soviética e pronto, e que agora há uma veleidade, uma vontade imperialista por parte de Vladimir Putin que não é escondida. E isso não foi de certa forma reforçado hoje pelas declarações de Zelensky. Zelensky deixou neste momento altamente simbólico por aquilo que grava no presente, ou seja, estrategicamente há aqui uma viragem. Este dia foi marcante por isso, ou seja, a NATO tinha uma postura desde o final da Guerra Fria que era a que era e que foi marcada nos últimos anos por um desinvestimento acelerado dos Estados-membros da Aliança, tirando raras exceções, os maiores exércitos, nomeadamente. Mas hoje, este dia, esta cimeira, o arranque desta cimeira, grava uma viragem no tempo e uma viragem estratégica por aquilo que define como as suas novas ameaças, mas é também acompanhado por um quadro de incerteza e de volatilidade absolutamente brutal, e tu tens esse... Eu acho que a imagem que também fica de hoje são declarações do Zelensky que apontam um pouco para esse território desconhecido que nós não sabemos, sinceramente, o que é o dia da manhã. O Zelensky fala hoje de que volta a repetir, os avisos não são novos, ele já fez este aviso várias vezes a vários parlamentos, nas suas muitas mensagens aos parlamentos estrangeiros. A Rússia não se vai ficar por aqui. Nem quer ficar por aqui. A Ucrânia é o ponto de partida. Claro, mas eu acho que por muitos avisos que sejam feitos por Zelensky e antes disso pelos líderes da Estónia, Letónia e Lituânia, que não tiveram a invasão, mas eles foram os primeiros a avisar, eu acho que é muito difícil mesmo para os chefes de Estado que têm conhecimento da situação aceitarem esse argumento, porque é de facto, é como se recuássemos no tempo e que na atualidade seria... Mas estes últimos meses serviram para não tomarmos as coisas por garantidas, não é? É aí onde eu vou chegar. E é muito difícil de encaixar no tempo em que vivemos que haja esta veleidade, este tipo de intervenção, uma intervenção até antiga no método, não é? De conquista de território, de imposição de ideias numa sociedade super esclarecida e com acesso a muita informação, com recurso a armamento antigo e ultrapassado também, que leva... proibido. Sim, até proibido também. Eventualmente, sim. Mas
quem tem estado mais a sério, ou seja, na reação, se nós formos a ver, e isso de facto pode ser por várias razões, mas é efetivamente, são os Estados Unidos. Porque desde o início que os Estados Unidos foram o primeiro país a avisar que a invasão ia acontecer quando ninguém acreditava, e aconteceu. Foram os primeiros a enviar armamento quando, de facto, ainda Zelensky, antes de dramatizar o discurso, os Estados Unidos já diziam que tinham armamento, e hoje em dia nós sabemos que não é só armamento, é apoio de especialistas. E foram os primeiros a reforçar as tropas da NATO também na Europa. Sim, isso depois, Ainda antes fora da das invasão. fronteiras Ainda antes da da Ucrânia. invasão, sim. E, portanto, e agora também são os Estados Unidos que dizem que vão reforçar o contingente em vários países, vão ter um quartel permanente na Polónia. 100 mil homens na Portanto, Europa. É sério, é uma coisa a sério. Uma das frases para mim da semana, duas das frases, uma delas da mesma pessoa. Tens de escolher, pá. São duas frases que eu posso dizer em seguida, mas são da mesma pessoa. Há uma pessoa muito querida neste podcast, que é o Boris Johnson. Não sou eu? Uma pessoa que eu repito. É o Boris Johnson. Muito bem. Tudo Não, bem. tu és ainda mais tudo bem. querido Não, tudo bem. Tudo bem. Tu és ainda mais querido. Mas o Boris Johnson é uma pessoa querida neste podcast, uma pessoa que nós referimos com abundância. Boris Johnson, Muitas referências amigáveis. que diz algo como... A pergunta do jornalista foi... o seu o Ministério da Defesa fez um alerta dizendo que muito possivelmente os britânicos terão de se preparar para uma guerra nos próximos tempos. Isto quer dizer que vamos entrar em conflito com a Rússia? Isto é algo assustador para quem ouve lá em casa. E ele diz como, nada disso. Aquilo que nós temos feito, ao limite, é fazer com que o conflito se restrinja ao território ucraniano. E que Putin vai querer dizer que é um conflito entre a NATO e a Rússia, mas não é. É a mesma pessoa que disse que se Putin fosse uma mulher não invadia a Ucrânia. Pronto. Mas a primeira parte da mensagem é muito paradigmática de alguma ideia que os chefes de Estado que estão na NATO pensam em relação a isto. Ou seja, é importante usar o mesmo tipo de argumento que a Rússia usa, o elemento do poder, o poder do armamento, ou seja, a força bélica, em contraponto à força bélica russa, e, portanto, mesmo que não acreditem que vá aumentar esta vontade expansionista. Ou seja, no fundo, o que eu acho que os chefes de Estado acreditam é que, ok, vamos fazer aqui um braço de ferro, nós vamos mostrar o nosso poderio, mas acreditamos que Putin, quando terminar a ofensiva no Donbass, conquistando o Donbass, ficará satisfeito. Muito possivelmente aquelas duas repúblicas irão integrar a Rússia, e aí entraríamos no inverno, quando ninguém queria entrar num conflito. E aí talvez se encontre aqui um ponto de entendimento. O problema é que eu acho que a Ucrânia não se vai satisfazer com isto, e com toda a legitimidade, não é? Quer dizer, e os outros países também não têm que aceitar. Sim, e eu acho que o tom dessa firmeza da Ucrânia foi dado também no G7, que antecedeu a NATO. Estão a ser dias bastante intensos diplomaticamente. Sim, começou, eu acho que começou tudo com o Conselho Europeu de quinta-feira, com a aceitação do estatuto de candidato da Ucrânia, depois e da Moldova, e depois o G7, onde o Zelensky também participou, e agora a Cimeira da NATO. Sim, e no G7, Zelensky, eu acho, de uma forma muito clara, em termos de novidade, fez a sua primeira menção temporal, ou seja, aquilo que ele entende, ou pelo menos aquilo que ele acredita que possa ser um desfecho do conflito. Isso nunca tinha acontecido, eu acho, nas declarações do Zelensky, e pediu ajuda para que fosse possível acabar com a guerra até ao final do ano, porque vem o inverno e vão ser meses muito difíceis. Mas isso também, eu acho, serviu para o Zelensky, nessas declarações, acabar com as ideias ou pressões externas sobre concessão de territórios, porque também no G7 deixou mensagens muito claras sobre isso, de que nós só vamos negociar numa posição de força, e negociar numa posição de força não pode nunca passar por perda de território em cima da mesa de negociações. É o chamado, enfim, eu acho que isso é um círculo. Mas eu acho que o momento foi apropriado, enfim, na lógica de Zelensky, o momento foi apropriado
para dar essa mensagem a quem tinha essas ideias. E no G7 havia ali muita gente que namora essas ideias, que acha que isso é a solução mais rápida para acabar com isto. Está bem, mas estamos a falar de um país soberano que está a ser invadido. Exatamente. Portanto, tudo isso é Mas muito acho complexo. acho que o tempo foi adequadíssimo para ele Sem deixar dúvida. essa mensagem. Deixa-me só, claro. antes que passarmos para o Antes próximo, do Nato, do próximo tema, só dar uma referência em relação à Finlândia e à Suécia, porque também acho que Sim. isso é. Antes de passarmos a importante. isso, só assinalar menção honrosa para a China, o que também é histórico. Não fosse o contexto da guerra, não fosse o contexto da Rússia, isso seria a notícia. Mas eu acho que reflete uma abrangência da NATO também bastante inédita nesse sentido, porque tu aqui estás a assumir que as tuas principais ameaças cobrem o mundo. Ou seja, é aqui a confluência daquilo que são os desafios estratégicos de países como os Estados Unidos, como o Canadá, com a China, e aquilo que são os desafios imediatos, enfim, da segurança europeia, que é a Rússia. Portanto, há aqui uns da referência à 360 China graus. e das parcerias que a China assume perigosas, assim, no fundo a referência foi essa. Então, qualquer dia vamos ter que mudar a própria organização, que não se vai chamar Atlântico, não é do Atlântico Norte. Portanto, não sei, mas sim, claro que sabemos que a China e a questão do Sudeste Asiático é muito importante, mas são parceiros diferentes. Deixa-me só fazer então referência em relação à Suécia e à Finlândia, por causa, não só é importante que esses dois países entrem, é um processo que ainda vai ter que ser ratificado nos 30 Estados-membros, mas a ligação à Turquia e a forma como foi negociado com o Erdogan, Erdogan acaba por sair. Já estava, parece que a decisão já estava tomada, enfim, aquilo foi tudo acordado ainda antes do início dos trabalhos, portanto houve aqui algum. Claro, mas é importante ter encontrado aqui posições. Eu acho que há coisas que aqui ainda vamos saber. E foi um momento, Filipe, eu acho, ilustrativo de como Erdogan é uma pessoa na sala da NATO com todos os outros chefes de Estado e é outra pessoa muito diferente dentro de casa, porque quem apanha as declarações dele antes de entrar no avião e seguir para Madrid nunca dava por garantido o desfecho que aconteceu poucas horas depois. Sim, mas é tal coisa da política interna. Mas é extremamente relevante que a Turquia esteja... como é que é dizer? Do lado de uma resolução do conflito e, neste caso, do lado da Ucrânia. Porque que não haja dúvidas. De facto, é um Estado-membro da NATO. Segundo maior exército da NATO. E tem uma posição geoestratégica absolutamente essencial. Também para este pela conflito. questão do Mar Negro. Essencialmente em questão do Mar Negro. E, obviamente, nós sabemos que a Turquia também tem ligações, tem alguma ponte de diálogo com a Rússia, que é importante que isso esteja estabelecido. Agora, todas as outras situações, tendo em vista o Kurdistão e a extradição de alegados terroristas... Esse é o ponto quente. É controverso. E é o que e para as sociedades estávamos a ter esta finlandesas discussão de complicado. aquecimento, que Sim. é se as concessões não são demasiadas à Turquia nesse ponto, porque assim que foi acordado a extradição enfim, de ativistas curdos, que a Turquia entende que são terroristas, assim que isso foi acordado, a Turquia disse muito bem, então vamos reativar 33 pedidos de extradição que tínhamos congelados com a Suécia e com a Finlândia. Pois, isso agora eu acho que vai demorar o seu tempo e vai ter muito de relação bilateral, de negociação. Mas a Turquia está a contar com isso, porque o ponto curdo era exatamente... Possivelmente, mas não me parece que seja assim tão oposição. simples, porque também para as sociedades finlandesas e suecas isso é algo que está inscrito nas constituições, há uma proteção, a abertura em relação à NATO pode levar a algumas concessões, mas não me parece que seja assim tão simples. Vamos esperar. Esperar para ver. Vamos esperar para ver se negociares demasiado. Mas digo uma coisa, dá à Turquia capacidade para pedir mais. sem dúvida, sempre. claro, Sempre. é exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que as guerras levam muitas vezes a este tipo de negociações que tu escolhes o mal menor. E isso, já falámos sobre isso, também a nível económico, não é? A forma como tu tens que ir buscar outras formas de fornecimento de energia.
Não sei se viste, o presidente da Indonésia foi à Ucrânia e esteve com o Zelensky. A Indonésia também já está a ser falada. Já está no circuito, na antecipação do G20 também. Sim, e isso é interessante, porque Putin vai ao G20. O Draghi diz que não, mas pronto, vamos ver. Vamos ver o que convidado. acontece. O Draghi não acreditou muito nisso, mas sim, foi convidado. Não acredita que seja presencial, desculpa, agora foi fake news. Não acredita que fosse presencial. Também não sei. Quer dizer, Putin é capaz de tudo, não é? Não, como ele é. De ver teorias da conspiração em todo lado, vai achar que vão envenená-lo, não sei o quê, porque, obviamente. Porque ele também. Putin falar de envenenamento não, porque ele é executa essas irónico. práticas, portanto eu tenho medo que lhe façam assim. Está concluído o nosso tema da semana. Vamos às embirrações e distinções. Nas embirrações, a investigação ao 6 de janeiro, no Capitólio, está a ficar cada vez mais interessante. É muito interessante, João. Aquilo é uma novela espetacular. Ouviram É um em produto direto? cinematográfico. Não, Ouviram em direto? Eu ouvi em direto na NPR. não. que é que Mas ouviste em acredito que direto? tenha Qual sido um quais momento... dias? Ontem? Ontem? Ontem, terça-feira. Ontem, quem está- terça-feira, Situa, por favor, os nossos a audiência de Cassidy Hutchinson. ouvintes, espectadores. Foi uma das Estive a mais ouvir, giras. estive a ouvir e claramente aquela lógica das intervenções quase televisivas. Há um Não running é order. quase televisivas. É um running order, há um guião. televisivas. Há um guião com declarações a entrar como se fosse uma regi de televisão. Aquilo é para formar uma acusação na E opinião demorou pública, totalmente. exatamente 2 horas, sendo que nos últimos 3 minutos há a revelação, entre aspas, bombástica, de que Mark Meadows e Rudy Giuliani pediram antecipadamente um perdão a Donald Trump pelo 6 de janeiro, especificamente. O que é extraordinário, primeiro, porque se traz emoção até ao final da transmissão, mas tudo começou antes com a revelação de que iria haver uma audiência surpresa, não prevista, Exato. o que colou os Estados Unidos aos ecrãs e, neste caso, um pateta em alfragide aos auriculares, a ouvir na NPR, e toda a gente estava a ouvir. De repente, porque era uma audiência surpresa, toda a gente ficou ali a ouvir, a audiência estava lá e depois foi revelação atrás de revelação. A cada 10, 15 minutos havia uma nova revelação. E o relato da limusine do The Beast, que o Trump tentou tirar o volante ao agente dos serviços secretos, é maravilhoso. Essa foi extraordinária. Essa foi extraordinária. Está a ficar um produto cinematográfico. Um reality Mas sim, mas show. tem um propósito. Tem um propósito, claro, que é precisamente esse o efeito. Sim, Está sim. tudo feito de forma a que seja óbvia a acusação na opinião pública. Eu só acho... O que eu questiono é que a América é que está a ouvir isto. Pois, é exatamente essa a minha dúvida. Eu acho porque que essa é a grande questão disto. Porque há uma parte da América que não quer saber e que não está a ver, porque há Porque canais... a Fox News também Fox não boicotou. não está a transmitir. Mas está a tornar-se grande, está a tornar-se too big para ignorar. Mas a Fox News já está a transmitir, se não me engano. Sim. Não na totalidade, pelo que sei. Não na totalidade, mas logo a seguir, por exemplo, o pivô que estava no ar, e foi o que disse, foi o mesmo pivô que revelou que a decisão da eleição estava tomada, portanto, que deu a vitória a Joe Biden, é o mesmo pivô, quando revelou que Trump estava a reagir na Truth Social, que estava a desmentir o que estava a Hutchinson a dizer, disse uma frase muito paradigmática e muito pragmática. Bom, a Cassidy Hutchinson está a dar declarações sobre juramento. E o Trump está a falar numa rede social. E ele próprio está ali a pisar a linha da própria Fox News. O que me quer dizer a mim que a Fox News já está a transmitir alguma coisa. Agora, o que me parece a mim é que esta comissão parlamentar, que é o equivalente, É uma comissão parlamentar. está a tentar falar para os republicanos que não se estão nas tintas. Ou seja, os antigos republicanos, não sei se pode chamar assim. Não, Swing voters. Não, os republicanos tradicionais. Exatamente. Acho que sim, porque obviamente existe, nós sabemos que existe
um afastamento e de facto também uma reserva em relação a comportamentos de Trump. E isto está muito centrado nos comportamentos. Estão a tentar criar finalmente a cerca sanitária, acho eu. Eu tenho dúvidas que isso aconteça. Pois, também eu acho, mas acho que a Comissão está a tentá-lo. Tá, até porque é uma comissão E até porque lá fora, bipartidária, como sabemos, não é? até E porque lá fora está tudo a pegar fogo. E basta, quer dizer, a questão do Supremo. Não, mas estás a ver. Proteção constitucional retirada Não, a questão aqui às é. mulheres por causa do aborto. Isto é muito importante. O legado de Trump continua a pegar Claro, fogo esta comissão à é América. tão relevante no sentido em que mostra como é mesmo muito definidor a escolha de um líder. E nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não estavam isentos de um populismo perigoso que assaltou o poder e que quis fazer um golpe. Mas esse poder conseguiu alterar várias das instituições, nomeadamente o Supremo, mas que isso estava inscrito, não foi escondido. Isso foi demonstrado. O Trump nunca escondeu que queria juízes conservadores para mudar legislação. Agora, se podes fazer uma reflexão sobre o que vale o Supremo hoje em dia, que é o ramo menos democrático que existe nos Estados Unidos, de facto é. Precisava de uma renovação, precisava. Para isso acontecer, quase que é preciso uma revolução. Joe Biden já disse que queria aumentar o número de cadeiras. E pode, porque não está definida na Constituição. Exato. Portanto, mas isso pode também abrir precedentes. Claro. O que é que diz que um republicano depois também não reverte? Portanto, num sistema de alternância de poder entre os dois principais partidos, há neste momento uma muito forte hipótese de ruptura completa desse bipartidarismo. Muito possivelmente poderemos estar o Partido Republicano tradicional poderá estar a criar uma cerca sanitária, mas até pode surgir uma nova vaga. Trump poderá regimentar pessoas para uma nova vaga, isso pode acontecer, e nada garante que essa nova vaga não seja superior ao Partido Republicano, porque é um partido que sai muito chamuscado disto. Nós sabemos que a América está extremamente dividida. A América não consegue. Não, mas duas Américas não conseguem falar alguma coisa. A decisão do Supremo foi aplaudida por muita gente. Portanto, nós que vemos à distância podemos ainda ficar algo chocados com essa decisão, mas foi apoiada por muita gente. Portanto, a América tem todas essas contradições, mas o que eu acho que é extremamente relevante, e por isso já falámos sobre isso aqui, eu acho que a comissão de inquérito é muito importante para uma reflexão total da América, está ligada a um tipo de construção de caso através dos média, sim, mas que poderá levar até a forçar uma construção de caso na justiça. E isso sim é que pode ser a repercussão mais séria de toda esta comissão de inquérito. Criar uma pressão a nível nacional para aumentar, no fundo, uma repercussão jurídica. Mas, por isso, eu tenho muitas reservas em relação a isto. Como espetáculo, de facto, aquilo é muito bem montado e tem muito mais pormenores mais interessantes, por exemplo, que o Watergate, não é? E que ficou na história. Cada vez que há um testemunho, o destaque é sempre o mesmo na imprensa, é harrowing account. É sempre assim o push. Sempre. Damning, Mais um. Harrowing. Damning ou harrowing. Sempre. Deixem-me só dar mais uma pincelada, porque esta semana foi tão intensa. E esta Sim, semana começou não com foi, uma está a outra. ser. Sim, mas Não acabou. nos últimos dias falou-se também 100 anos de de uma solidão. outra decisão do Supremo Tribunal que permite, na prática, que toda a gente possa trazer armas para locais públicos, salvo raríssimas exceções, e que Em cidades como Nova Iorque. e isto é perdido no meio do turbilhão noticioso, e de facto isso faz-me lembrar que em sítios muito populosos como Nova Iorque e grandes metrópoles se está a caminhar para um universo que se viu naquele franchise de filmes A Purga. Tudo bem, vale o que vale, a ficção neste caso, mas nunca deixo de pensar nesses filmes que
De repente, se calhar estabelece-se um dia para toda Sim, a gente, entras na anarquia. para toda a gente se matar sem crime punido. Eu ainda assim tenho alguma esperança na América. América. Eu também, Porque mas, há mas, instituições isso é- que isso é funcionam. não deixo de pensar nisso. Sim. Isso é a América. Mas sempre. mas é um lento sempre será. degradar de... não sei se é assim tão lento. Eu acho que é um lento no sentido Nos em que últimos, demora nos anos, últimos não é? anos tem Acho sido que tens o rapidíssimo. primeiro grande teste agora com as intercalares. E Sim. acho que vais perceber para onde é que isto está a caminhar. A América vai tendo politicamente. sempre movimentos no sentido contrário. O problema é que o sentido contrário é cada vez mais ameaçador e perigoso. Se esse sentido contrário vai prevalecer, é que eu acho que é a questão dos próximos anos. E se isso está atrelado apenas a uma personalidade, Donald Trump, que no fundo personaliza essa maneira de estar, Mas alinham-se mais. ou se não, ou se há mais figuras que possam Alinham-se assumir-se. mais. Ron DeSantis. Mas Por exemplo. mas não tem a força, não é? Não tem a Por força enquanto. nacional, não tem a força nacional, não tem o impacto, não tem. Por enquanto. Sim. Claro, por isso a minha dúvida é: haverá outros Sim. que prevaleçam, no fundo, neste caso. Está fechada a nossa embirração. E na distinção, Filipe, estamos com a vontade de referendar. É isso. É, distinguir uma separação ou uma possibilidade de separação é sempre controverso. Isto é como bastante controverso. Isto é um sim. tema controverso. Eu acho que distinguir, portanto, distinguir a vontade da primeira-ministra escocesa fazer um referendo à independência na Escócia. Nós sabemos que isto seria algo que poderia acontecer na sequência do Brexit e vai, em princípio, acontecer. Vamos ver se agora as forças de bloqueio de Londres vão impedir. Eu acho que não deveriam impedir. Eu acho que o povo escocês tem o direito, legitimidade para pedir para fazer um referendo e se disserem que sim, pedirem independência e entrarem na União Europeia, porque isso é que é uma das vontades principais. A pergunta é: a Escócia deve ser um país independente? Acho que é límpida a pergunta e os escoceses devem responder. Sinceramente acho Da que última vez os escoceses responderam não. não. Se responderem não, estamos décadas, acho que o assunto deve cair e o Reino Unido deve seguir. Se responderem sim, acho que é um problema para o Reino E o Unido. que é que isso sem dúvida. perspectiva num sim o futuro sobre o Reino Unido? O referendo sobre diz, o futuro do Reino Unido. as sondagens dizem que pode ganhar o sim, mas nós sabemos que depois há outros argumentos que valem, Ninguém acreditava no Brexit. nomeadamente económicos. É verdade. Para o Reino Unido é aquilo que nós falamos sempre, que é a possibilidade do Reino Unido desmembrar-se, Desintegrar-se. eventualmente a Irlanda do Norte poder, ou seja, a luta da Irlanda do Norte para reunificar-se com a República Irlanda aumentar, E também agora- pedir questão por do- exemplo, o referendo. E agora o protocolo das Irlandas também vai ser um bonito braço de ferro com a União Europeia. Claro, outra vez. porque é um problema que está ali constante, não é? Portanto, a República da Irlanda está ali, faz parte do Reino Unido, não faz parte da União Europeia, mas não existe fronteiras. Portanto, isto vai continuar sempre. E é impossível, como já disse aqui várias vezes, eu estive lá e aquilo não há forma de tu lidares com aquilo, é praticamente o mesmo país. E, portanto, a repercussão para o Reino Unido será desmembrar. Não sei se o Reino Unido se tornará, não é um Reino Unido, ou se tornar nações, Inglaterra, Inglaterra, Gales, País Escócia. Gales, Escócia, Uhum. tipo campeonato da Europa, não é? É já isso que acontece. já acontece isso no futebol, sim. Estão fechadas as nossas embirrações e distinções. Vamos às nossas recomendações. Nas recomendações trazemos leitura. Nestes 100 anos de solidão, acho que fazia sentido. Trazemos ou uma pessoa atrás? Não, eu também trago. O Filipe Não. Catano foi o melhor aluno da turma e trouxe o livro dele. Eu não trouxe, Em está boa casa. verdade, eu só vejo um livro. Depois fazemos assim umas. Portanto, recomendações que é uma recomendação. Será uma recomendação? Sim, eu descrevo. Queres que eu descreva a Mas capa olha, eu do podia livro? ter espera aí, trazido o livro, é uma- que eu é tenho esse livro lá em minha casa. Filipe Catano, não pude trazer o livro porque de facto Mas eu podia ter trazido o meu. Ah, pois, vês, burros. Não, se eu soubesse que tu não tinhas trazido, eu podia ter Se trazido. soubesses, combinámos o livro à tarde. Pá. Mas eu fui a casa. Ele foi buscar esse livro. Pois é verdade, não me lembrei. Portanto, há de vir. uma. Ah, Eu sabia fui que ias também- trazer o livro. Há Fui uma- também buscar a caneca. Assim, está cá. Não está, não, essa é a minha. Não, é que a minha diz. É a minha. Vira lá ao contrário. É Vira a ao minha. contrário. Diz aqui Vira ao João. contrário.
Vira ao contrário. Diz Anda. Diz Marco, pá. Vira ao pois diz contrário. João. Acho muito bem. João, Está aqui. Aí, Diz Marco. exatamente. É minha. Isso foi para os ouvintes. Claro. Portanto, há uma recomendação material e há uma recomendação etérea. Não, só há uma recomendação. Que é esta. Podes não entrar no meu plano, se faz favor. No podcast não se nota. Podes não entrar no meu plano, por favor. Então, o livro chama-se Putinlândia. É uma versão revista e atualizada do livro do Bernardo Pires Lima, que foi publicado em 2016, em que já antecipava o atual rumo do regime de Putin e agora com novos capítulos sobre a invasão da Ucrânia. Revista e atualizada. Fez um das update o semanas. Bernardo. Fez um update ao Bernardo e posso-vos ler também. É uma... Para Filipe Catano, com um abraço. Não te mandou um para ti? Por acaso estou um Tu bocadinho leste a dorido. tua dedicatória. Estou um bocadinho dorido. Bernardo Pires Lima, que foi meu produzido na Rua do Mundo. Foi prémio José Medeiros Ferreira em 2016. É de facto um bom livro, Tinta da China. E que Foi está... dos primeiros livros, ou foi o primeiro, sobre Putin, escrito por um investigador português? Não sei. Não sei, mas Tinha acho essa que foi ideia, pelo não? menos aquele que conseguiu Mas ser bastante atual na altura. Sim. E vale muito a pena ler porque de facto não tem muita coisa sobre a ambição de Putin e agora está também neste livro e é um livro, é uma boa sugestão para o verão. Para aquela estante de livros sobre este tema, não é? Inevitável. Juntamos ao do Etchaninov, na mente de Vladimir Putin, por exemplo. Que também é edição portuguesa. Já em edição portuguesa, é verdade. Já foi traduzido. Na altura não, quando recomendámos não Exato. estava. O meu livro é um clássico. É um grande clássico da literatura que eu já convenci a ler e já estás a ler. É não verdade. sei como é que passei tanto tempo sem conhecer este livro. E eu também. Portanto, meia culpa. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. E é um livro extraordinário. O que é que tens achado? Eu já vou aos meus apontamentos, mas... É assim, eu estou nas primeiras páginas, portanto... Ainda estás muito inicial. É sim, muita descrição. Sim, o início ainda estás um pouco a apanhar papéis. E estás a ver para onde é que isto vai. Não, a descrição, eu acho Aqui- bom, é- cria-nos um ambiente, uma entrada no O ambiente. Deserto dos Tártaros, para quem não leu, é sobre um oficial que é enviado para uma fortaleza, no meio do nada, à espera de um inimigo que nunca chega, de uma invasão que nunca chega. E é assim um livro com esta narrativa extraordinário, porque fala de coisas maiores, um pouco sobre a vida. Eu achei o livro muito bom por isso, sobre a eterna espera que temos muitas vezes em relação a tudo na nossa vida. Planos, ideias, vontade de arriscar, e dá-te uma visão um pouco tragicamente conformista em relação às escolhas que fazemos também. Nesse sentido, é preciso chegar ao final para Seja o spoiler. grande desfecho, mas E pronto, e os Tartars é um pouco também e os Tartars, têm uma ligação à naturalmente. situação atual. Naturalmente. Mas é um excelente pela livro. Crimeia. Leiam, porque eu não sei como é que andei tanto tempo ao lado. É um excelente livro. Change My Life. Quanto à capa, podemos pôr digitalmente. Podemos Rui? então passar em nota de rodapé. Pronto, aqui. podemos pôr digitalmente. Já estás Esteja a bem, pedir muita digitalmente. coisa. Está aqui. Está a passar o nome, o autor e a editora. O Filipe Caetano faz publicidade de editoras. Eu não faço. Pronto. Há Oi? várias editoras de... Não faço publicidade, eu acho que aqui Estou a brincar. O Filipe Caetano gostou muito desta dedicatória. Ele nunca lê as dedicatórias, mas hoje quis ler. Pá, é assim, podemos passar à frente. É a resposta há bocado da escolinha, de Ficou 2010, não é? Faz sentido. Porquê? Estavas em que ano em 2010? Pá, 2010 tinha... Não te vou dizer. Ah, Chega anda lá. Sendo meu amigo, sabes? Eu não sou teu amigo, portanto não sei. Tu não és meu amigo. Sou, Agora mas demorei não a sei. rigir. Não és meu amigo. Eu não sei os aniversários da malta, quanto mais. Eu também não sei o teu, mas dei-te os parabéns. Provavelmente. Fizeste anos recentemente e o date. Em abril. E date. Não sei, João, já perdi as contas, mas estavas no liceu. Confirmo. Confirmado. Confirmado, está confirmado. Estamos com, Bom, é isto, não é? Estamos com 100 um anos de episódio solidão. 100 feito. É Está isso? concluído. Podemos? Está concluído. Podemos concluir este episódio. Sabe Deus, até custa dizer. Episódio 100, Episódio 100. que começou em
de um programa que começou em Rio de Moro, passou pelas casas de toda a gente. Cafés? Café, no restaurante O Muchacho. Cafés. Também passou pela minha casa em São Marcos. Passou pela tua casa. Casa dos meus pais. A No casa dos sótão. teus pais. Não passou pela tua casa, nunca nos quiseste receber, vá lá entender-se, Filipe Caetano. É verdade. É verdade. É verdade. Já passou por variadíssimos países, Uhum. Verdade. vários quartos de hotel. Eu, por acaso, estava a tentar fazer essa reflexão. Eu acho que fiz. Mais podcasts fora do que... Não, eu lembro, Cá. olha, Não. de sítios mais inusitados. Eu lembro de ter feito uma vez um podcast num carro. Isso eu lembro. Eu Com o Nuno Quá. estava com o Nuno Quá. Eu Estavas- estava em. Estavas na Não, Bielorrússia não era. Eu estava em França. Não. Não, estava na Suíça. Foi quando eu fui ao Mont Blanc. Sim. Exato. Ou Foi? seja, sim. Sim, estavas no meio das montanhas. Por acaso, não estavas nos Bálticos? Fiz nos Bálticos, ou seja, estava na Lituânia. Fiz na Lituânia, quando fui à fronteira com a Bielorrússia, que fui preso. Sim. Fiz Mais na, um dia. Fiz na Coreia. Terça-feira. Foi uma terça-feira. Foi uma terça-feira. Quinta-feira e outros dias. Sim. Mas fiz na Coreia também. Fizeste na Coreia, verdade. Do Sul. Onde também Parece- foste detido. diga-se Onde passagem. também foste Mas isso intimidado também já pelas não- forças policiais. Mas o. Fizeste na Ucrânia. Claro, fiz na Ucrânia. Atenção, tu foste detido 2 ou 3 vezes. Sim. Não, ele gravou um podcast na guerra. Tu, Que para mim é o sítio mais tu inusitado não do foste, mundo. tu não Mais foste à que eu. guerra, mas levaste uns amassos a Levei meio uns amassos em caminho em Paris. França. Eu sou Sim, o único que se porta bem neste podcast. Já repararam nisso? Sim. Eu sou o único que se porta Não, bem. aliás, tu és o único que faltou repetidamente a podcast. Verdade. Tu não Ora, apareceste. isto é uma grande verdade. E nós ficámos, fomos pessoas que E só por isso eu devia sentimos a agora tua arrancar falta. estes cabos. Não, mas reparem desta dualidade, que é, por um lado, sem mim este programa faz-se, porque o programa são vocês os dois. Sem mim este programa não vai para o ar, Verdade. porque ninguém edita. Portanto, as Toma, minhas ausências, Que é para não seres espertinho. as minhas ausências Mas eu não estava a são dizer que esta- contrabalançadas eu com o estava- resto. Vocês não ouviram. O problema é vocês não ouvem. Não, nós não te ouvimos. Eu disse, sentimos a tua falta. Exato. Não disse. Nós cancelamos-te. Cancelaste o micro. Mas Posso sim, mexer acho nos teus- Não mexas aqui. E depois o podcast de facto passou por muitas fases. Muitas não é? fases. E passou fases de grande fulgor, no fundo, de vontade enorme de falar dos temas. E nós apanhámos muitos por- temas interessantes. Eu não é? acho que E- isso houve Não, sempre. sim. E há- Não, mas mesmo na questão da pandemia que nos levou a adaptar-nos, não é? E fizemos muitas vezes. Isso permitiu fazermos em vários sítios, qualquer sítio Uhum. foi Sim, possível. aprendemos rápido a trabalhar em teletrabalho, basicamente. Sim. E isso permitiu-nos fazer, por exemplo, todas as aventuras no estrangeiro que vocês tinham. Permitiu-nos centralizar e fazer tudo, operacionalizar tudo. E fizemos alguns bonus casts também. Alguns. Também ficaram alguns podcasts. de Tivemos emergência. convidados, chegámos a fazer. Temos convidados. Temos convidados. E fizemos até uma experiência de enviar fecheiros de áudio. Sim, que foi uma recentemente. realização diferente, que foi um... Qual? Foi o- Recente, quando foi, foi o bloco quase de um notas. diário, bloco de notas. Esse foi. E acho que ficou muito foi. engraçado, sinceramente. Sim, foi Acho os que ficou podcasts muito mais engraçado. originais que fizemos. E Mas entretanto, isto está a soar a despedida. não, é que entretanto fomos também um podcast premiado. A Já imagem, ganhámos um prémio. já podcast ganhámos premiado. Parece todo no Titanic, não é? Está a andar a tocar o violino e o barco a afundar. Quando nós chegamos a um número redondo como este, acho que Sim, vale a pena acho que é fazer um tempo de balanços. balanço. Não é? Uhum. E, É um tempo de balanços. E pronto, nós de facto não sabemos o que é que vai acontecer não a sabemos seguir. o dia da manhã. Mas acho que é um ponto acho que é um momento importante de reflexão. Também vamos de férias. E fizemos uma coisa muito importante. Ouvimos os nossos ouvintes. Embora. É verdade. Sim, com excelente feedback, com algumas críticas também, Faz parte. sempre que queriam que nós comentássemos assuntos mais internos Uhum. do que Coisa que externos, sempre que nós, fizemos questão de esclarecer. Que não é nós este sempre podcast. contrabalançámos sempre com uma âncora nas relações internacionais portuguesas, quando o fizemos. Uhum. Mas acima de tudo, e diria que num rácio de 90/10, feedback muito positivo, com alguns ouvintes até a contactarem várias vezes, a darem-nos sugestões, a fazerem-nos pedidos muito especiais, a relatarem-nos o seu pequeno almoço de fim de semana
que tomam sempre ouvindo o de Globalistas, acho que é muito extraordinário. E o facto de estarmos hoje a gravar este programa em vídeo tem uma razão especial, porque num dos primeiros programas falámos isto um dia vai ter que ter vídeo. E foi o dia. O vídeo, deixem-me já agradecer ao Rui Alves e ao Miguel Carvalho, que estão aqui a fazer a captação de vídeo. Estão aqui a apanhar uma seca. São da Place Comunicação Audiovisual, parceira da 366 Ideias em alguns projetos e também parceira da 366 Ideias neste episódio muito especial. Muito obrigado. Peço desculpa por qualquer coisa. Antecipadamente. Vamos E fechar assim, o episódio vamos 100? fechar o episódio 100, fechando a terceira temporada de Globalistas. Carlos. Agradecer também os nossos ouvintes lá em casa, Quer-nos- semanalmente. Quer nos estejam, Continuam a nos estejam a escrever-nos. ouvir ou a ver hoje. Queria só deixar uma coisa. Nós dissemos que íamos fazer isto freestyle, Freestyle. não é? Nós, quando começámos o projeto, foi uma vontade de dois amigos que conversavam sobre estes temas. A beber café. A beber café. E pensámos, podemos tornar isto uma conversa Um que as programa. pessoas queiram ouvir. E foi muito interessante perceber que havia pessoas que ficavam a saber um bocadinho mais sobre os temas da atualidade. Porque E esse era o foi, objetivo. foi sempre o nosso esforço de falar de uma forma descomprometida, sem agendas, sem sequer nenhuma vontade de capitalizar algo a partir deste podcast. E para mim foi totalmente conseguido. Nunca foi um esforço fazer o podcast. Foi sempre uma alegria a forma como, nem que seja nos momentos mais difíceis, a partir do momento em que o João dizia Globalistas, ele notava um sorriso na minha cara. É verdade. E, portanto, nós passámos por Isso muita tudo coisa também juntos. porque ele exagera um bocado a dizer globalista. Não, mas nós, Não, nós, sou uma de pessoa extremamente afável. nós de facto passámos por muita coisa. Naturalmente. Verdade. Profissionalmente Verdade. também. Projetos novos para nós. Pessoalmente também por muitas mudanças neste período de tempo. E por isso também queria agradecer ao João e ao Marco por não só serem parceiros nesta viagem, mas também pela sua amizade. Obrigado, companheiros E gomas. e gomas. Voltaremos a encontrar-nos. Está fechado o episódio 100 de Globalistas e a terceira temporada deste podcast. Até breve. Um abraço. Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, gravado no espaço 366 Ideias, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast, também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.